Salve, salve, nação, vambora reagir em mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, né, após voltar de Marrocos do Mundial de Clubes, né, que foi um vexame pra mim, ficar na terceira colocação. Mas agora o Flamengo, o Mundial já passou, agora o Flamengo pensa, principalmente agora nesses dois jogos do Carioca, né, que se eu não me engano é contra a Volta Redonda e Resende, se eu não me engano. E após esses dois jogos do Carioca, que deve colocar um titular e um time reserva, já vai pensar na Recopa Sul-Americana, que é contra o Del Valle. Primeiro jogo lá no Equador, se não me engano, né? Acho que Del Valle de Equador. E o jogo de volta no Maracanã, né? Então é aquilo, agora o Flamengo tem que se preparar para poder chegar contra o jogo contra o Del Valle, jogar bem, conseguir ganhar esse título para dar tranquilidade, não só ao Vitor Pereira, mas como o elenco em geral, né? Então vamos embora, é isso aí, tamo junto. Quais o ensinamento o Flamengo pode tirar desse Mundial? Principal ensinamento, que a defesa do Flamengo tá uma mãe. E outro ponto, que o Flamengo precisa melhorar muito, tecnicamente, coletivamente. E Vitor Pereira parar de inventar algumas modas, né? Então vamos embora para o vídeo. Créditos aí a ESPN no Brasil. Link na descrição com crédito. E vamos embora para o vídeo. Deixa o like. Hoje o Flamengo desembarcou depois do Campeonato Mundial Interclubes e o terceiro lugar conquistado ontem lá no Marrocos. E aí o Pedro Henrique Torre acompanhou e conta pra gente como é que foi então esse retorno rubro-negro. Vamos ver. Fala pessoal, o elenco do Flamengo desembarcou na manhã deste domingo aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, depois da disputa do Mundial de Clubes no Marrocos, onde conseguiu o terceiro lugar da competição. Desembarque tranquilo, não houve nenhum tipo de protesto aqui no aeroporto. Exceção feita ali de um torcedor que jogou uma esponja em um determinado momento, mas nada de grave, apesar da forte segurança que houve aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Falaram aqui no desembarque do Flamengo o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, e também o capitão da equipe, Everton Ribeiro. A gente tem que ver, né, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado, né, nessa competição, onde a gente queria o título, infelizmente não veio. E agora é dar um passo cada vez mais para frente, para ir melhorando e assimilando cada vez mais o trabalho do Vitor, para a gente poder alcançar o nosso melhor nível o mais rápido possível. Trouxe um técnico, uma comissão técnica para a temporada. E a temporada incluía a Supercopa e o Campeonato Mundial. Não é porque perdeu agora que vai falar que precisa de tempo. Isso daqui, olha só, nesse momento é falar pouco e seguir em frente. Eu não tenho problema nenhum com crítica, com pressão, eu respeito as críticas, aguento pressão, mas agora é falar pouco, trabalhar mais e mais do que isso, seguir em frente, que aqui não dá tempo de não seguir em frente. O Flamengo agora volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Carioca. Quarta-feira tem jogo contra o Volta Redonda, fora de casa, e também da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, as partidas nos próximos dias 21, lá no Equador, e 28, a volta no Maracanã. Vamos lá, Zinho. A gente ouviu então o Marcos Braz principalmente avaliando agora essa sequência de temporada. E nesse mês o Flamengo tem os clássicos, tem Recopa. Como é que o Flamengo volta então depois dessa passagem lá pelo Mundial, hein, Zinho? É bem isso, né? A gente que viveu aquilo dali é um momento de falar pouco mesmo, trabalhar e recuperar os resultados. Não foi boa a participação, isso está nítido, notório, pelo semblante até dos atletas na chegada. O próprio Marcos, ele sabe, a pressão vai ser em cima dele, porque foi uma decisão dele com a diretoria, né, de trazer o treinador para um espaço tão curto para duas competições muito importantes e que pesam muito. A cobrança fica muito alta. Uma é a Supercopa pela grande rivalidade com o Palmeiras e o outro é o Mundial, porque o desempenho foi ruim. Até no jogo que conquista a vitória, estava tendo muitas dificuldades, né? E consegue, né? Um jogador a mais, mas também quando perdeu com um jogador a menos. Então, assim, o Flamengo foi superior quando ficou com um jogador a mais, fez por merecer o placar. Mas os jogadores estão, claro,
cabeça mais baixa nesse momento, triste porque queriam chegar pelo menos na final. Agora com o elenco que tem, com a qualidade que tem, e o Vitor Pereira, né, tirar suas conclusões. Quarta-feira já tem um jogo difícil contra o Volta Redonda, que briga para classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, e a decisão da Recopa, que ganhou uma importância muito maior ainda. Se for para o Mundial, foi terceiro lugar. O que vai acontecer? É a temporada. Mas ele falou isso do Paulo Souza também, né? Falou que ia renovar com o Dorival também. Eu gostei. Gostei. Acredita? Não. Tem a manutenção. Você não acredita na manutenção da palavra? Não. É só ver o que ele já fez com os outros. Eu acho que ele tá certo. Se pensar assim, tá certo. Não, Bruno, mas não é assim que funciona. Não, eu vou bater palma pela convicção deles, cara. Eu vou bater palma, sim, pela convicção de mesmo um treinador que ganhou, que o Dorival ganhou, eles trocarem. Assim, demonstra muita convicção. Tomara que ele mantenha essa convicção. Perfeito. E se ele mantiver, tem que ser aplaudido, cara. Porque não é fácil aqui no Brasil fazer isso. Ele teve um treinador campeão em 2 campeonatos. Trocou um campeão de 2 campeonatos por um vice-campeão. E ele disse que a visão deles era clara, né? De que o Dorival precisava ser trocado, né? Mas era porque o Vitor veio? Não. Independente se o Vitor não vier, a certeza que nós tínhamos é que teria que haver a troca. É que ganhou sem brilho, como eles disseram lá internamente. O time ganhou, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, mas sem brilho. Mas aí, né, Pascoal, aí é aquele erro um pouco nosso e um pouco... não tem adversário, né? O Flamengo tem que jogar contra o adversário e ganhar de 5-0. Só que final é difícil. Quantos confrontos existiram entre Flamengo e Atlético Paranaense no ano passado? Quantos confrontos existiram entre Corinthians e Flamengo o ano passado? Vários, né? Pelo menos 4 no campeonato, entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Então, assim, você tem um conhecimento, você sabe como é que você enfrenta o seu adversário. Você jogou 4 vezes, você entende quais são o que aconteceu num jogo, aconteceu no outro e tal. Em final, é sempre muito complicado. É difícil, é diferente uma final de um jogo de um campeonato de pontos corridos. Claro. Que você vai jogar 38. É diferente, você não erra, a tua concentração está lá em cima, você tem do outro lado estrategistas, né? Você tinha o Paulo Turra junto com o Felipão. O Felipão é estrategista. Quantas vezes o Felipão já não disputou uma final, como ele disputou a Libertadores? Né? Do outro lado tinha um Corinthians que acertou, né? que o Vitor Pereira ele acertou para jogar contra o Flamengo, não foi? Ele acertou para jogar contra o Flamengo. Né? E o Flamengo teve as suas dificuldades também, natural. E assim, é melhor, o grupo do Flamengo é melhor que o do Atlético Paranaense, melhor do Corinthians, sim. Mas numa final, atropelar o Corinthians, atropelar o Atlético, desculpa, mas eu não tenho essa leitura de tanta qualidade assim, no time do Flamengo. Tem esse lado, né, que muitas vezes a gente menospreza o trabalho dos seus adversários, o que é um grande erro. Nem sempre o Flamengo vai conseguir entrar e ganhar uma final de 5-0. Embora seja 4-0 fazer um bom futebol. Oi, pode falar. Pessoal, a gente não pode falar do Jorge Jesus, que o pessoal cai em cima da gente. Fez um trabalho espetacular no Flamengo, mas não ganhou com o brilho do River Plate, não. Eu estava no jogo. É verdade. Tomou um sufoco, foi ganhar nos minutos finais. Que brilho que teve aquele jogo contra o River Plate? Sim, nenhum. Brilhou na campanha toda, brilhou no Campeonato Brasileiro, na campanha toda, mas na decisão estava 1-0 para o River, dificílimo jogo, é a qualidade individual do time do Flamengo, 2 gols do Gabigol, que não jogava bem naquela partida. Pascoal estava do meu lado. E as mudanças do River, né, que não deram certo. Conversa fiada que mandou embora porque ganhou e não teve brilho na final. O Jorge Jesus, quando ganhou a Libertadores, o jogo final não foi com brilho. Tem mais coisa aí que... Foi na emoção, e muita emoção. Tem mais coisa que ele não quis abrir. Na entrevista, o repórter pergunta, mas pode falar qual era essa clareza que vocês tinham? Não posso falar nesse assunto. E por que não mandaram embora? Por que não mandaram embora após as finais? Então. Por que esperaram e ficaram? Não, nem é uma questão, não é nem uma questão de mandar embora. É a questão de não renovar o contrato, né? Eu acho assim... Negociar, né, Bruno? Tem claro que não vai ficar, por que negocia? A gente tem que falar, Zé. Eu gosto de falar com o Zinho, perguntar, porque o Zinho mora no Rio e tem um contato maior e uma forma, né, abrange melhor esse tipo de coisa. Ô Zinho, eu queria saber se essa diretoria foi capaz de fazer, ou de ter a leitura do planejamento para esses 2 jogos, né? Porque eu vou mandar embora o Dorival,
eu tenho que fazer um planejamento. O treinador chega em janeiro... Não pode vir antes? Não pode vir antes, né? Por cláusulas contratuais com uma outra equipe, do qual aí já não precisa entrar em detalhes. E aí você tem 5 jogos do Campeonato Carioca, que a gente sabe que não tem tanta... O nível não é tão alto em termos de preparação. Você vai ter um jogo apenas que é contra o Palmeiras, para depois você ir para o Mundial. Será que... A minha dúvida é, contratei, como ele falou, para o ano inteiro. Mas será que ele não pensou, será que essa diretoria não pensou que, olha, se perder esses jogos, nós iremos dar uma pressão em cima do Vitor Pereira desnecessária? Porque agora o Vitor Pereira precisa ganhar o Campeonato Carioca, precisa ganhar tudo. A Recopa. Né? A Recopa, ele precisa ganhar tudo. Eu não sei se o Zinho poderia falar melhor, porque conhece melhor o ambiente, se eles estavam preparados, se eles fizeram um planejamento, se a diretoria, né, fez o planejamento, Zinho. Olha, assim, a minha opinião é que o planejamento foi errado. Independente do Vitor Pereira ou de qualquer outro treinador. Assim, mudou, né, a data, geralmente é no final do ano, então ainda tem uma sequência, os jogadores não entram de férias para jogar o Mundial, mas com essa mudança, e o nosso calendário não é igual ao do europeu, e até lá também, né, nos clubes da Arábia, enfim, e isso prejudicou. Foi nítido que fisicamente o Flamengo estava abaixo dos outros times. Prejudicou bastante. Aí não é nem o treinador, é o calendário. A culpa não é da troca do treinador, porque acho que o próprio Dorival ia também ter dificuldade. O time, a não ser que não desse férias, gente, vamos ficar treinando aqui, vai ali no Natal, vai no Ano Novo, volta. Mas o atleta, né, é um funcionário e merece as férias como todos. E aí termina o ano. Agora, o tempo de treinamento com o treinador novo, isso é que pegou um pouco, porque eu concordo com o Praz, assim, não sei se foi o Praz ou se foi você ou o Pascoal. Se não estava satisfeito, já tinha convicção que o Dorival não era o treinador, quando termina ali o último jogo, já encerra o vínculo, tem todo o direito, né? Eles são os administradores da empresa, ganhou e tudo, mas na nossa leitura não é o cara. Eu acho que tem algo diferente do que isso de desempenho, não brilhou. Isso é muito raso, é muito vazio para ter saído. Porque eu dei o exemplo aqui já de que ganhou outros jogos do jogo decisivo e não brilhou. E decisão é assim mesmo. Então eu acho que assim, essa coisa de buscar o Vitor Pereira teve que ficar um tempo sem esse treinador para começar um trabalho, ou até para esse treinador conversar o que ele queria, o que ele viu, né? Porque ele jogou muito contra. Então, assim, houve um erro nesse planejamento e que eu alivio porque o calendário não coincide e atrapalhou mesmo a preparação. E aí é isso, né? Agora volta com volta redonda, depois os clássicos e também a Recopa. Bom, quem começou e com tudo... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Naquele trecho ali que eles falaram no começo, na metade do vídeo, eles falaram, óbvio, que o Flamengo não jogou bem, por isso que teve uma mudança. O Flamengo não foi brilhante nas 2 finais, né? E nem em 2019, quando ganhou do River Plate também, né? Não foi. E o Flamengo também, mesmo o Flamengo tendo o time superior, não vai ganhar de 5-0 todo jogo. Óbvio que não, isso é impossível. Só que é aquilo, se você tem um time superior ao seu adversário e esse time jogar bem, a chance de você ganhar o jogo ou conquistar o título é maior, entendeu? Então eu acho que eu acho que eles quis dizer, o Marcos Braz, que no Maracanã, né, nas 2 finais do Flamengo não jogou bem, deixou muito a desejar pelo elenco que o Flamengo tem ainda. Foi uma péssima atuação do Flamengo, mas mesmo assim conseguiu ganhar. E pelo olhar da diretoria, viu que o Dorival conseguiu elevar o nível do Flamengo muito rápido de atuação dentro de campo. Mas nas partes mais importantes da temporada, né, que são as finais, acabou não conseguindo repetir, né? O Dorival acabou não conseguindo repetir que o Flamengo jogasse o mesmo futebol que apresentou no início do trabalho do Dorival, né? Então, o Dorival não conseguiu fazer esse Flamengo repetir a mesma atuação que teve logo no início do seu trabalho, né? E isso quase custou os títulos. Então, pelo lado da diretoria,
viu que eu acho que o Dorival não seria o técnico ideal para poder carregar o Flamengo nesse ano de 2023, né? Eu ficaria com o Dorival até o Mundial, né, para ver como vai ser. Os jogadores já conhecem. Talvez depois do Mundial mudasse, né? Isso depender muito. Então é aquilo. Agora que o Vitor Pereira chegou, vamos esperar, dar continuidade. Já tem pressão em cima dele, né? Mesmo tendo um mês e meio mais ou menos aproximadamente. Tem pressão, mas é aquilo. Eu acho que a diretoria dá um respaldo bastante grande ao Vitor Pereira. Só tem um mês. Questionar o cara pelo seu trabalho com menos de um mês e meio. E aquilo, a gente pode questionar o Vitor Pereira pelas suas mudanças. Calma aí só um momento. A gente pode questionar o Vitor Pereira pelas mudanças dentro de campo, né? Em substituição, o estilo de jogo. Podemos, mas questionar já o trabalho. Ele, na minha visão, ele nem conseguiu implementar seu trabalho no Flamengo ainda. Implementar o seu trabalho em um mês e pouco. Nunca. Em nenhum lugar no mundo um técnico com um mês e meio de trabalho consegue implementar seu trabalho. No mínimo aí, de 4 a 6 meses, né? Dependendo de muito. Mas aquilo. É muito importante o Vitor Pereira conseguir conquistar essa Supercopa para dar tranquilidade ao seu trabalho. Não só o Vitor Pereira, mas como o elenco em geral, né? Agora o Flamengo se prepara para poder enfrentar o Volta Redonda e Resende. Não sei se é Resende e Volta Redonda. Eu sei que é esses dois times. Depois, dia 21, pega o Del Valle. Lá em... Acho que Del Valle é do Equador, se não me engano. Né? Se eu estiver errado, me perdoe. Mas é isso aí, tamo junto. É nóis. Deixa o seu like aí, galera. Deixa o seu like para ajudar o canal. Tamo junto. Só deixar o like já ajuda bastante. Tamo junto e é nóis. Valeu!